os passos do perdão, que eu vou resumir em 3 passos. Não significa que são apenas 3, o padre não está aqui, para abordar esse tema tão importante em todas as dimensões, em todos os seus passos. Mas eu vou dizer em 3 passos que na minha preparação eu percebi, e também na minha vida, na minha vivência comunitária, familiar, que são 3 elementos fundamentais. Então vou usar aquela pedagogia do tripé, que a gente usa muito aqui na Canção Nova, onde um elemento depende do outro, os outros dependem deste, enfim, não pode faltar cada um, mas 3 fundamentais. Então, o primeiro passo que eu quero tratar com vocês é sobre ir ao encontro do Senhor, misericordioso. O segundo, ir ao encontro do irmão. E, por fim, querer perdoar sempre, mesmo doendo. Então, pega a Bíblia, vamos abrir no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. O contexto é das bem-aventuranças. E começa assim. Vendo as multidões, Jesus subiu à montanha e sentou-se. Jesus, o novo Moisés. E o Evangelho segundo São Mateus é aquele que procura fazer mesmo uma aproximação da figura de Moisés, da missão de Moisés, com a de Jesus Cristo. Porque Mateus está falando primeiramente para judeus que se converteram ao cristianismo. Então esse evangelho, que é o mais catequético, traz também esta riqueza. Moisés subiu ao monte para buscar em Deus as inspirações, o decálogo. Agora Jesus sobe ao monte para falar em Deus, porque Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em comunhão com a vontade do Pai e no Espírito Santo, Ele dá as bem-aventuranças. Mas, no versículo 1, diz assim, que vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se como um mestre. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Então as multidões estavam diante de Jesus. Muitos já estavam atrás de Jesus, ou porque queriam uma cura, ou porque souberam de um milagre da ressurreição e queriam ver. Somente que o Evangelho disse que Jesus sentou-se como novo Moisés, como mestre dos mestres, e os discípulos se aproximaram dele. Então ele começou a ensinar. A palavra discípulo significa também aprendiz. E quem quer aprender com Jesus, não basta ficar no meio da multidão. É preciso sair do anonimato, é preciso sair da massa para ir ao encontro do Senhor, aproximar-se dele. Irmãos, esse é o primeiro passo fundamental para vivenciarmos o dom do perdão, a arte do perdão, o exercício do perdão. Irmos ao encontro do Senhor como discípulos. Não é ir apenas ao encontro do Senhor. As multidões iam, mas no meio daquela multidão, ou das multidões, como diz o Evangelho, existiam aqueles, e não eram apenas os 12, que se aproximavam de Jesus com aquele coração aberto,
desejoso de aprender com o Mestre e Senhor. Sem isso, não há perdão verdadeiro. Porque como nós cantamos, Deus habita no meu coração. Ele está próximo do seu coração, do meu coração. Tudo o que nos acontece, até os desencontros da vida, os atritos, as discussões, aquilo que nos fere, claro que o Senhor é sensível. O Senhor que nos criou com sentimentos, com pensamentos, com sensibilidade, como que Ele seria insensível? É verdade. Como dizia Santo Agostinho, íntimo meu, mais íntimo do que o meu íntimo é Deus, na minha vida. Ele sabe tudo o que passa com você, tudo o que aconteceu. Ele sabe como o nosso coração se encontra neste exato momento. Mas para nós exercitarmos este dom que está em nós, o dom de perdoar, não basta Ele estar próximo. Por misericórdia Ele está. Que grande graça! Deus habita no meu coração, no nosso coração, esse Deus que é amor. Mas o Evangelho nos ensina que é preciso ir ao encontro daquele que está próximo. Quero eu também estar próximo. Vamos pedir essa graça? Dá-me essa graça, Jesus. Pode repetir. Dá-me essa graça, Jesus. Pelo poder do Teu Espírito Santo. Por misericórdia, Senhor. Eu quero mais e mais ser próximo do Senhor. Como discípulo. Como aprendiz. Irmãos e irmãs, isso é muito importante, porque sobre o perdão se ensinam muitas coisas. Repito, eu não estou aqui para falar tudo, isso aí seria uma grande pretensão, um orgulho. Mas tem coisas que nos ensinam que não ajudam. Por exemplo, perdoar é esquecer. Quem é que consegue esquecer aquelas palavras, aquelas atitudes, aquelas omissões, quando você ajudou tanto a pessoa e quando você precisou da pessoa, a pessoa, picou a mula. Dá para esquecer? Ah, não, eu vou perdoar, não vou mais lembrar. Isso é doença. Tem vários tipos de doença que vão, infelizmente, levando a nossa memória a uma decadência. Muito mais a nossa memória afetiva. Nós não nos esquecemos. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar não é concordar com o mal que o outro nos fez ou lhe fez. Ah, então perdoar é dar razão para aquele que me feriu, para aquele que me ofendeu. Não, isso não é perdoar. É quando as pessoas pensam que perdoar é assim, que já vem aquele pensamento. Eu não sou bobo. Eu não consigo concordar com aquele mal. E quem disse que você tem que concordar? Quem disse que você tem que dar o assentimento da sua mente àquele mal? Dizendo, sim, foi o melhor para mim. Ainda que Deus, em toda aquela história, tenha tirado um bem maior, isso não significa que você tenha que concordar. Deus não concorda com o mal? Por que eu e você agora teríamos que concordar? Interessante o trecho do Catecismo da Igreja Católica, que eu gosto sempre de recordar e ler, quando diz assim, respondendo àquela pergunta, no número 57 do compêndio. Já li tantas vezes, mas não decorei ainda. Se Deus é onipotente e providente, por que é que existe o mal? Olha que pergunta misteriosa.
A esta pergunta tão dolorosa quanto misteriosa, só o conjunto da fé cristã pode dar resposta. Deus não é de maneira nenhuma, nem diretamente, nem indiretamente, a causa do mal. Vamos repetir juntos? Deus não é de maneira nenhuma, nem diretamente, nem indiretamente, a causa do mal. Aí prossegue dizendo que ele ilumina o mistério do mal no seu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para vencer aquele grande mal moral que é o pecado dos homens e que é a raiz dos outros males. E a resposta seguinte também é muito importante. Então, por que Deus permite o mal? Quem nunca fez essa pergunta, né? Olha o que a igreja, em sua sabedoria, responde. A fé dá-nos a certeza de que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não extraísse o bem. Deus realizou admiravelmente isso, mesmo na morte e ressurreição de Cristo. Com efeito, do maior mal moral, a morte do seu Filho, ele retirou os bens maiores, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Então, desse maior mal, o justo, santo dos santos, julgado, condenado, Deus tirou os bens, a redenção. Quanto mais Ele não pode tirar dos males que acontecem a você e a mim. Mas repito, irmãos, isso não significa que Deus foi ou tem sido causa do mal que nos acontece, ou acontece na natureza, ou acontece no mundo. Não, nem direta e nem indiretamente Deus é a causa do mal. Não vamos incriminar a Deus. Se é mal, Deus não quer. Mas isto não limita o poder da providência, o poder da misericórdia em tirar um bem daquele mal. Porque Deus é mais. Deus é muito maior do que qualquer mal. E é a misericórdia de Deus que é capaz de pôr freio nesse mistério do mal que avança no mundo, ensinava São João Paulo II. Dito isso, você não precisa pensar, e nem eu, que perdoar é concordar com aquele mal que lhe fizeram. Perdoar não é deixar de doer. Irmãos, dói. Às vezes é fácil dizer, perdoe, perdoe, perdoe. Mas você passou por aquilo que a pessoa passou? Ou tem passado pelo que a pessoa tem passado? Muitas vezes não. Isso não quer dizer que nós não devamos dar esse bom conselho, mas sem imposições. Por isso, este passo fundamental, que é o primeiro, e continuo nele, nos ajuda a olhar fixamente para o mistério de Jesus. Porque somos tentados, diante de um bom conselho como esse, perdoe, é o melhor. Pensarmos assim, você fala isso porque não aconteceu com você. Somente que se o nosso olhar estiver fixo em Cristo Jesus, o crucificado, ressuscitado, onde todos os males da humanidade caíram sobre ele, esse argumento dentro de nós se enfraquece. O homem velho que tem essas habilidades dentro de nós, esses movimentos do homem velho, para que a gente não perdoe. Não, essa pessoa está falando isso, esse padre aí está falando isso, porque não está vivendo o que eu estou vivendo. Mas o primeiro passo é se aproximar de quem? Do padre? De quem? De quem te aconselhou? De Jesus Cristo. Aquele que sempre perdoou.
aquele que é a misericórdia em pessoa. E é aproximar-se como uma atitude de discípulo, do discípulo que quer aprender e imitar o seu mestre e Senhor. Então, nesse primeiro passo do perdão, nós somos convidados a perdoar em nome de Jesus Cristo. Em nome desta misericórdia em pessoa. Em nome daquele que nos deu as bem-aventuranças e dentre elas, felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Mas porque Jesus pôde dar essas bem-aventuranças, inclusive esta, porque ele vivenciava essa felicidade. Jesus Cristo era uma pessoa incompreendida, rejeitada por muitos. Sim, tinha a multidão, mas ele sabia que muitos estavam ali na espreita. Vamos ver se ele fala algo de errado, para que a gente possa acusá-lo. Tanto que não conseguiram, que inventaram mentiras, calúnias sobre Jesus. Então precisamos aprender, como discípulos, a perdoar-nos uns aos outros, em nome de Jesus. Com os olhos fixos na cruz, contando com a graça dele. Ele que é a revelação do Pai das misericórdias. Ele que sabe como está o seu coração em relação àquela pessoa que lhe feriu. Ele que é compaixão. Não está só diante de você, acima e do lado, nem à frente, apenas. Ele está dentro. Porque Ele é Deus. Deus habita no meu coração. Deus habita no seu coração. Não é bom? Que bom saber que Deus habita. Que bom saber. Que bom poder contar com esse Deus que habita no meu coração. E por isso é um Deus de compaixão e sabe o tamanho da minha dor. Sabe o que aconteceu, tintim por tintim. Não precisa nem explicar para Ele. Ele sabe. Mas não basta saber que Ele sabe. Precisamos, em nome dEle, liberar esse perdão. Olha, Jesus, é por amor a Ti que eu vou perdoar. Em obediência à Tua palavra, eu vou perdoar. Porque não é Ele que revelou que temos que perdoar sempre? Pega comigo no Evangelho. Ainda segundo, ou melhor, vamos para um outro evangelho. De Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 3. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes, num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. 7 vezes. Ainda 7 vezes é simbolismo de perfeição. O quê? A pessoa me ofendeu uma vez, veio lá pedir perdão, eu dei uma chance, foi de novo, e Jesus está dizendo que eu devo perdoar. Olha para Jesus. Não olha agora para o ferimento do seu coração e nem olha para a pessoa. O primeiro passo é olhar para Jesus. Se nós criarmos esta agilidade em dar o primeiro passo, diante daquela discussão, diante daquela ferida, nós vamos ser capazes
de aprender a lidar com aqueles sentimentos que surgem em nós. E que se nós não cuidamos, já viram palavras negativas. E o Senhor quer que cuidemos dos sentimentos e das palavras. Não só das ações más. Isso o povo do Antigo Testamento já sabia. Que não deveria agir contra o outro. Mas o Senhor foi mais a fundo, porque Jesus é a plenitude da revelação do Deus mais próximo. Então abra comigo, retornando ao Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5. Quando, na segunda parte do Sermão da Montanha, ouvimos Jesus dizendo assim, aos seus discípulos. Ele não está dizendo para multidões. Está dizendo para pessoas em concreto, que buscam se aproximar dele. E já entramos no segundo passo. O segundo passo fundamental dessa pedagogia do tripé para a arte e o dom do perdão é ir ao encontro do irmão. Ir ao encontro de quem? Do inimigo? De quem? Do irmão. Vamos ouvir Jesus? Mateus 5, versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Isso é do Antigo Testamento. Jesus confirma. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva, deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil, deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar seu irmão de louco, poderá ser condenado ao fogo do inferno. Olha como Jesus vai além, mais a fundo. O que eles tinham recebido de Moisés é que não cometesse o homicídio, não matassem. Mas Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos para os sentimentos, para as paixões. Porque Jesus bem sabe que quando essa paixão fundamental, que é o amor, quando essa paixão é boa, quando a pessoa de fé sabe que Deus habita no meu coração, Deus tudo sabe o que aconteceu entre mim e o meu irmão, mas sabe também que por causa daquela ferida vieram sentimentos maus, mas ela tem o sentimento bom, fundamental do amor, e eu quero partir do amor, desse sentimento que está em mim. Além da presença de Deus, também tem o sentimento do amor, e do amor que é bom, mas também tem aquele amor mau, que nós podemos agarrar nele para uma vingança, para falar mal. E o Evangelho contempla essa possibilidade ao dizer, olha, não chame ninguém de imbecil e nem de louco. Mas por que acontece isso? Porque a palavra de Deus nos alerta para os sentimentos maus, para aquele amor egoísta que entrou em nós a partir do mistério do pecado original. Onde a gente pensa primeiro em nós, na minha imagem. Por que a pessoa fez isso comigo? E a gente se coloca no centro, como a vítima. E às vezes a gente é vítima mesmo, mas às vezes a gente exagera. Porque a gente recorre ao amor egoísta, ao amor do homem velho, ao amor que se preocupa demais com a nossa autoimagem. Por que a pessoa falou aquilo? Que absurdo. Riscou a minha autoimagem. Lá no fundo, estou eu dando vazão e alimentando aquela raiva que vem de um amor egoísta.
Mas se Deus habita no meu coração, se Deus é compaixão e tudo sabe, se eu vou ao encontro dele naquele primeiro passo, eu tenho condição de dar o segundo passo. O passo de ver na pessoa que me ofendeu um irmão, uma irmã. Porque foi Jesus Cristo, meu mestre e Senhor, que me revelou que Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai. Aquela pessoa é meu irmão. Ah, padre, o senhor fala isso porque não conhece a pessoa. Meu irmão, minha irmã, meu inimigo, minha inimiga, é uma cobra. Não olhe para o seu coração ferido. Não olhe primeiro para ele ou para ela. Não se fixe na situação. Primeiro, olhe para o Senhor, pela fé. E peça a graça. A graça de ver naquela pessoa que lhe feriu um irmão. Um filho de Deus que precisa de conversão. Por isso o segundo passo é ir ao encontro do irmão. Não é ir só ao encontro da pessoa. Que eu posso ir ao encontro da pessoa cheio de raiva, cheio de ressentimento, que vira ódio. Aí o homicídio, às vezes, eu nem faço fora, mas eu faço dentro. Eu já mato a pessoa dentro de mim. É isso que Jesus não quer. É isso que Jesus sabe que estamos sujeitos. Porque, ora, nós como povo do Antigo Testamento, aceitamos não matar o outro. Mas, ora, a gente cede àquilo que é próprio do Novo Testamento. E que nós não poderíamos ceder como discípulos de Cristo aos sentimentos maus. E ceder aqui eu não estou falando de sentir, estou falando de alimentar, estou falando de consentir, ao ponto da gente começar a amaldiçoar o outro. O que significa essa palavra imbecil ou louco, que nosso Senhor diz que nós não devemos falar? É a capacidade que temos de rotular o outro a partir do negativo. Aquela pessoa não presta. Aquela pessoa não tem jeito. Aquela pessoa... E a gente vai rotulando. A gente vai rotulando. Mas eu pergunto a vocês, Deus não habita no coração dele também? Deus não habita no coração dela? Deus é amor só para você, bonitão? Não é também para ela? Para ele? Deus é nosso Pai. Quem é pai aqui, levanta a mão. Quem é mãe? Tem mais mãe do que pai. Você que é pai, você que é mãe. Os filhos são todos iguais? Eles reagem sempre tudo igualzinho? Os filhos obedecem tudo que você ensinou de bom? Agora, quando eles fazem o mal, você é culpado por isso? Se você ensinou o bem? Se você deu exemplo? É um mistério da liberdade. É um mistério a liberdade humana. Temos esse Deus tão bom e misericordioso que habita em nós e nós livremente somos capazes de alimentar sentimentos e desejos maus a alguém que nos fez o mal ou falou o mal. Mas, irmãos, ir ao encontro do crucificado ressuscitado, partir da fé e olhar esta pessoa como um irmão, como um ato de fé. Não é porque ele é do seu sangue. E às vezes até pessoas do nosso próprio sangue nos ferem, nos decepcionam, não nos conhecem muito bem, e às vezes não é do próprio sangue, mas pode ser esposa, pode ser esposo, pode ser filho. O filho que foi ensinado a fazer o bem, agora está fazendo o mal. Está ferindo você, está ferindo seu esposo. E não resolve dizendo, não, esposa, fomos nós que erramos. Será? Talvez, porque nenhum pai, nenhuma mãe é perfeita. Mas ao ponto de você trazer toda a culpa a você, como se ele ou ela não tivesse liberdade?
Tem que avaliar. Não se atormentem, pais, porque os filhos estão fazendo mal. Não se atormentem, avós, porque os netos estão fazendo o errado. Avaliem. Às vezes a gente tem culpa. Às vezes a gente não tem culpa. O que ajuda? Vai ao encontro dessa pessoa pecadora. Não fique na atitude de juiz. Não fique na atitude de quem condena, por mais que esteja doendo. Então reza comigo, eu quero, Jesus, ir ao encontro de quem me feriu. Dá-me esta graça, Senhor, de olhar esta pessoa com um olhar fraterno. Dá-me a graça, Senhor, de ir ao encontro deste meu irmão ou desta minha irmã. Porque é verdade, às vezes o que a pessoa nos fez nos feriu tanto, que a gente instintivamente tem medo de ser ferido de novo. Aí instintivamente a gente não vai ao encontro. Mas filho de Deus, filha de Deus, os animais que vivem só dos instintos. Nós, graças a Deus, temos instintos, mas não podemos conduzir a nossa vida só pelos instintos. Precisamos livremente, num ato de fé, que ilumina a nossa razão e que nos lembra que somos livres, por decisão, não é por gosto. Que gosto que dá estarmos no quadrado com uma pessoa que nos feriu, que nos traiu. Às vezes a gente tem dificuldade até de olhar nos olhos da pessoa, porque a gente está ferido. E Deus que habita no seu coração sabe dessa ferida. Sabe que nós temos uma força de gravidade para baixo. E não estou falando de algo natural, mas daquilo que é espiritual, daquilo que puxa para as reações de um amor egoísta, narcisista, vaidoso, vingativo. Existe em nós, mas existe também em nós, graças a Deus, graças ao sacramento do batismo, graças à sua vida de oração que lhe traz aqui na Canção Nova, ou leva você a estar acompanhando pelo sistema Canção Nova. Graças a tudo isso, você também tem um coração que quer ser discípulo fiel de Jesus Cristo. Então acredita nisso. Vai a Jesus Cristo. Primeiro passo. Segundo, mas vai ao encontro do irmão. Não fica no instintivo. Claro, antes de acontecer, você abraçava a pessoa. Você fazia festa. Você puxava a cadeira para a pessoa sentar. Hoje dá vontade de puxar a cadeira quando a pessoa vai sentar. Está ali esperto, né? Mas quando a pessoa vai sentar, você se distrai e tal. Vai sentar, você puxa. Ai, desculpa, você caiu. Ai, minha irmãzinha. Ai, aconteceu isso. É verdade, existe isso em nós. Mas existe em nós a capacidade de dizer: Jesus, em teu nome eu renuncio todo o ressentimento. Jesus, em teu nome eu entrego esse relacionamento. Jesus, em teu nome me dá força, me dá unção. Se hoje eu não consigo bater palma, sorrir com um sorriso tão largo, mas Senhor, me dá força para eu cumprimentar. Às vezes eu abraçava e ficava ali. Hoje eu não consigo. Mas será que você não consegue abraçar? Padre, eu tenho medo de ser ferido de novo. Eu tenho medo de ser ferida. Isso é humano. Isso não é pecado. Qualquer um tem medo. Agora, escolher esse medo, avolumar esse medo, fazer desse medo um muro,
uma barreira, uma desculpa para não ir mais na casa da pessoa. Antes você ia sozinho, hoje você não consegue mais ir sozinho, então vai com outra pessoa. Mas não, naquela festa de família eu não vou mais. Por que você não vai mais? Porque aquela pessoa vai estar lá. Calma. Você quer fazer parte da multidão ou dos discípulos de Cristo? Hã? Dos discípulos. Não estou falando que é fácil. E às vezes tem desencontros que a gente precisa de atenção para entender melhor. Lembro que no seminário, eu fui remanejado para um quarto, do lado de um irmão, que era assim um corredorzão, vários quartos, um na frente do outro. Então ali não tinha como fugir, né, uns dos outros. Se abria a porta, já se deparava com o irmão, se não fosse ali mais à frente. E o irmão aqui do meu lado, quarto do lado, ele, ora saía de manhã, ora não, muitas vezes eu dava um bom dia para ele, nem bom dia eu recebia. Achei estranho, não tinha nada contra ele. Daí, eu lembrei de uma palavra do Senhor. Acompanha comigo, que está nessa sequência de Mateus 5. Portanto, quando estiveres levando a tua oferenda ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti. Não é se você tem algo contra ele, primeiramente. Se ele tem algo contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. E eu participava de missa diariamente com esse irmão. E aquilo foi me incomodando à luz dessa palavra. Meu Deus! E às vezes o irmão não dava nem bom dia, nem olhava para a minha cara. Falei, não, eu devo ter feito algo para ele. Eu me revisava, não lembro. Mas, em obediência a Cristo, desejando ser seu discípulo, eu fui ao encontro dele. Irmão, eu fiz algo de mal contra você. Porque a gente é pecador, né? Mesmo sem querer, às vezes a gente ofende o outro. Não, irmão. Então tá bom. Passado outro dia, continuou. E eu senti assim uma indiferença vindo dele. Fui de novo. Irmão, eu fiz algo de mal contra ti? Não, irmão, não tem nada. Continuou, do mesmo jeito. Daí na terceira vez ele falou, olha, se é para você ficar em paz, eu te perdoo. Daí eu agradeci e comecei a ficar perturbado. Por quê? No meu discernimento eu fui percebendo que, para além dessa palavra que movia a ir ao encontro dele, eu estava partindo de um egoísmo. Eu estava pensando em mim, eu estava pensando na minha imagem com os outros irmãos, que era tão boa, por que com esse destoava? Era uma paz que não era ainda a de Cristo, que eu estava procurando. E foi Jesus que me deu esse discernimento à luz do Espírito. Porque quando a gente vai a Jesus e apresenta a situação, como eu fiz, antes de ir ao encontro dele, ainda não tinha percebido. Mas quando ele falou aquilo, o Espírito Santo pegou naquela palavra e me ajudou a perceber. Aí o que eu fiz? Continuei cumprimentando o irmão e comecei a me aproximar do irmão, para conhecê-lo um pouco mais. E eu fui descobrindo, por exemplo, que quando ele acordava, ele não tinha disposição para dar bom dia e nem para olhar para ninguém. Aquele horário da missa, aquele horário era muito exigente para ele. Então o irmão estava lutando para ir à Santa Missa e eu ali, bom dia, tudo bem? E o pior,
e que pode acontecer. A gente quer ser tratado do jeito que a gente trata. Meu Deus, o outro é o outro. Nós temos que aprender com Jesus Cristo a amar a cada um como único, irrepetível, incomparável. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: você é única, irrepetível e incomparável. Mas não se esqueça, André, não é só você. Não é só você que é essa beleza. Isso quer dizer que nós, com a graça do Espírito Santo, para vivermos esse dom do perdão, precisamos querer ir ao encontro do irmão, para amá-lo como ele é, não como eu sou, para conhecer a história dele. Não estou falando que conhecendo a história vai justificar algum mal que ele lhe fez. Não, o mal não se justifica, mas explica. Você compreende melhor, que tem uma história. Claro que eu dei um exemplo bem superficial, mas para dizer que tem uma história. Sabe, aquela pessoa que lhe feriu tem uma história. E muitas vezes é uma história de feridas. Por isso que é um irmão que precisa da sua misericórdia. Não precisa da sua indiferença. Não precisa de vingança. Precisa de misericórdia. Terceiro passo da pedagogia do tripé. Ou seja, que não pode faltar. Perdoar sempre, mesmo que doa. Vamos repetir? Perdoar sempre, mesmo que doa. São Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes? 7 vezes? 70 vezes, 7 vezes. Isso quer dizer sempre. Não é assim que nosso Senhor nos trata? Sempre com misericórdia, sempre com compreensão, sempre com compaixão, nunca concordando com o nosso mal, nunca sendo causa do mal, mas sempre atento para tirar um bem até do mal que aconteceu. E que bem maravilhoso quando nós, infelizmente, depois de pecarmos, nos abeiramos de um sacerdote e, arrependidos, pedimos perdão a Deus. E naquele tribunal da misericórdia, como Jesus ensinou a Santa Faustina, nós somos absolvidos. Ele que absorveu todo o mal, todos os pecados, no mistério da sua paixão e morte na cruz, agora Ele nos absolve de todo e qualquer mal arrependido. Que graça, que misericórdia, que experiência maravilhosa irmos para o sacramento da confissão, que também o Catecismo da Igreja Católica ensina que tem outros nomes. É sacramento da reconciliação, mas também é sacramento de cura, é sacramento de conversão. Quando nós vamos nos confessar, precisamos ir ao encontro de Jesus, desejando a conversão. Mas, meus irmãos, abra comigo no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 11. Na oração do Pai Nosso, tem um momento que Jesus nos ensinou assim. Repita comigo. E perdoa-nos. Pode ser mais forte. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos
a todo aquele que nos deve. Se alguém vai para o sacramento da confissão, arrependido por ter pecado, mas consciente e decidido a não perdoar o irmão, a pessoa não recebe a absolvição validamente. Olha que sério. Jesus coloca poucas condições para o seu seguimento. Mas isso é uma condição. O coração que quer estar aberto para receber o perdão do alto, precisa estar aberto para perdoar o irmão. O coração que se fecha para o irmão é um coração que não está aberto para o perdão de Deus. Olha que sério! Olha que sério! Em nome de Jesus, precisamos liberar este perdão. Precisamos perdoar o meu irmão, mas o terceiro passo que eu partilho é este: perdoar sempre, mesmo que doa. Não confunda a dor da ferida com o perdão a dar. Às vezes, aquela dor vai demorar para passar, mas se você não perdoa, aí que não passa. Em nome de Jesus, perdoe. Você não quer ser discípulo, então perdoe. Você não quer o perdão de Deus, perdoe. Não estou falando que é fácil, mas é possível com a graça de Deus, por ato de fé e de liberdade. Por isso que Jesus, voltamos lá em Mateus 5, é o texto base dessa partilha. Versículo 25, procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, procura reconciliar-te com o teu adversário, que é teu irmão, mas infelizmente ele se fez adversário, ele se fez seu inimigo, mas é teu irmão, é sua irmã, você está entregando ele no altar do Senhor, você já o perdoou de coração, e está procurando o momento da reconciliação, que tem que procurar, não é porque eu já perdoei, em qualquer momento eu já vou falar com a pessoa. Calma. Coloca em Deus. Mas queira esse encontro. Não fuja. Queira encontrar o momento da reconciliação. Mas de uma reconciliação que começa aqui dentro, onde Deus habita. Deus habita no meu coração. Todos juntos? Deus habita no seu coração. Não é bom? Que bom saber que Deus habita. Mais forte. Deus habita no meu coração. Com mais convicção. Deus habita no seu coração. Que bom saber que Deus habita. Gente, se Deus habita, eu não estou sozinho. Você não está sozinha. Vai ao encontro daquele bendito, daquela bendita que é seu irmão, para reconciliar, porque daqui a pouco estaremos diante do tribunal. Segundo a promessa do Senhor que vai voltar glorioso, abre comigo o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25. Os julgamentos das nações, quando o Filho do Homem, versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso, todas as nações da terra serão reunidas diante dele. Jesus vai voltar, Jesus está às portas, a palavra de Deus, os sinais dizem isso.
Você vai chegar, eu vou chegar diante do Senhor com um coração cheio de ressentimento ou com ódio de alguém. Eu não estarei preparado. Se eu não estou preparado por falta de perdão para o sacramento da reconciliação, para enfrentar esse tribunal da misericórdia, imagine quando o Senhor voltar, onde será o dia da ira, o dia da justiça. Deus não nos quer despreparados, mas nós podemos ir antes. Aí o mistério do juízo particular. Pega comigo a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Que pode acontecer, não é uma promessa de Deus a sua morte, fica tranquila. A promessa é que Ele vai voltar para julgar a todos, mas pode acontecer a nossa partida antes. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Aliás, todos temos de comparecer às claras, ninguém vai conseguir fugir, perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito de bem ou de mal, ao longo da sua vida corporal. A palavra do Senhor não mente. Com a nossa morte, estaremos diante do tribunal de Cristo. Com que mérito? Quais são os méritos que nós vamos apresentar? De ter sido misericordiosos, de ter perdoado sempre, de ter ido ao encontro do irmão, que se fez até meu inimigo, meu adversário, de ter ido ao Senhor para apresentar primeiro a Ele as minhas dores. Que desserviço faz para a reconciliação? Desserviço. Quando a pessoa é ferida e começa já, ou por WhatsApp, ou no Facebook, começa a dar agulhada, começa a contar histórias, conta para todo mundo, dispõe para todo mundo, e não conta para a pessoa principal, que é Jesus Cristo. Aquele que vai nos julgar, quando ele voltar glorioso, e não tarda, ou quando nós partimos, que também não tarda. Eu tenho 40 anos de idade. Foi assim. Em 2, será que eu vou chegar aos 80? Será que você vai chegar aos 80? Mas segundo estudos, desde 1990, o homem moderno é capaz de chegar até 115 anos. Você vai esperar comprovar se esses estudos modernos servem para você? Não, irmãos. Deus habita no meu coração e no seu, para irmos ao encontro do crucificado, que sabe da nossa dor. Com Ele, nosso grande e maior irmão, irmos ao encontro daquele que nos feriu, daquela que nos feriu. Para perdoar sempre. Mesmo que a dor ainda não passe imediatamente. Aí a necessidade da cura interior. Se você quiser saber mais sobre cura interior, entra ali naquela livraria maravilhosa. Tem vários livros que ajudam. Como tem pregações. Mas não confunda a dor da ofensa com a urgência de perdoar quem nos ofendeu. Vamos ficar em pé? Eu não sei como está o seu coração, mas Jesus sabe, isso é o principal. Jesus sabe como se encontram os nossos relacionamentos, a qualidade de cada um deles. Jesus sabe que esse tempo da misericórdia, não estou falando agora do ano, do tempo da misericórdia, vai também se encerrar quando Ele voltar. Não temos muito tempo, gente. É urgente a nossa conversão. E não há conversão sem perdão. Está dentro. Está dentro.
Um coração que não quer perdoar é um coração que não quer se converter. Jesus pode voltar e você ainda ter aquela doença, ter aquela necessidade, até daquela cura interior ou psicológica. Pode acontecer. Isso não vai te impedir de ir para o céu. Não vai te atrapalhar na sua entrada em céus novos de uma terra nova, até porque a cura, a libertação integral do ser humano chama-se ressurreição dos mortos, mas ressurreição para a vida eterna. Claro, enquanto nós estamos aqui, nós queremos ser curados, queremos ser libertos, e Deus também quer, mas sem ilusão. Vira e mexe, as doenças aparecem. Vira e mexe, somos feridos. E infelizmente também ferimos. Mas quem está em processo de conversão, está se preparando. E até aquelas feridas, aquelas doenças físicas, espirituais ou psíquicas, nos ajudam no nosso processo de humanização. Não estou falando que Deus não cura, não faz milagres. Claro que faz, tem feito. Mas Ele faz como um sinal de que o reino que virá em plenitude é um reino sem o mal. Por isso que não são todos do tempo de Jesus que ressuscitaram, que foram curados. Não foram todos os cegos daquele tempo, de todas as nações que voltaram à vista. Não. Quando Jesus curava e libertava, Ele estava revelando que o reino que já está no meio de nós, e que virá plenamente quando Ele voltar, é um reino onde não existirá o mal, não existirá a doença, não existirá mais ninguém nos ferindo por fraqueza ou maldade, não haverá mais o mal. E esse reino já está no nosso meio, porque Jesus está aqui. Então põe a mão no seu coração. Vá ao encontro de Jesus, agora pela sua oração. Mais uma vez, ouve esta canção, que faz memória dessa verdade libertadora. Deus é amor e habita no nosso coração. Enquanto o ministério vai cantando, vai falando com Jesus sobre as suas dores. Vamos juntos. Deus habita no meu coração. Deus habita no seu coração. Que bom saber que Deus habita. Deus habita no meu coração. Deus habita no seu coração. Que bom saber que Deus habita. Mas é no louvor vai entregando que os seus Ele age, aqueles mais frágeis, mais difíceis, transformando nossos corações. Mas é no louvor que a sua presença nos cura e nos dá amor, amor. Para terminar, Deus é o quê? Deus, solta a sua voz. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Mais uma vez. Deus é amor. Deus é amor. E eu te peço, Senhor, sela com a tua bênção esses corações, chamados ao verdadeiro discipulado da misericórdia, a buscarem a Ti em meio aos conflitos e desencontros da vida, ir ao encontro dos outros como irmãos e com disposição de perdoar sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
cançãonovaplay.com. Assine já!